Olá a todos e todas! Começa agora a segunda parte da sprint de análise descritiva e nessa sprint a gente vai falar de análise de agrupamentos ou análise de clusters. Vai ser uma introdução sobre o tema, então vamos lá, vamos começar. Bom, para começar eu quero fazer uma pergunta. Se eu pedir para você contar quantas cores tem nesses quadrinhos, quantas cores você vê aqui? Bom, talvez o nome que a gente dê para cada uma dessas cores varie um pouquinho, mas você provavelmente respondeu que existem 11 cores aqui. Então, eu chamaria de preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, rosa, cinza e branco. E como eu disse, talvez varie um pouquinho os nomes que a gente deu para essas cores. Mas, em geral, é muito provável que a maioria de nós, de pessoas que têm uma cultura semelhante, digam que há 11 cores aqui nesses quadrinhos. E por que a gente está falando de cores num contexto de clusters, de agrupamentos? Bom, só para citar um exemplo, se eu pedir para você encontrar o azul aqui, você provavelmente não vai me indicar só um ponto, você vai indicar uma área. Então, tudo que está mais ou menos dentro dessa área a gente vai chamar de azul, o que está de fora a gente vai chamar de outras cores. E agora eu vou pedir um desafio um pouquinho mais complicado. Se eu pedir para você organizar todas essas cores, essas 11 cores que a gente viu anteriormente, em apenas 3 categorias, como é que você dividiria? Pausa o vídeo, faz as suas anotações e depois dá o play de novo para a gente discutir. E aí, terminou? Bom, eu não vou saber o que você respondeu e provavelmente a gente vai encontrar diversas maneiras de dividir essas cores, né? Muita gente vai dividir talvez em colorido versus claro e escuro, ou então cores quentes, frias, cores neutras, cores mais alegres, tristes e neutras, enfim. Claro que há diversas formas da gente organizar toda essa diversidade de cores e se a gente tiver que reduzir isso para grupos menores, isso vai depender, talvez dependa um pouco do nosso propósito. E talvez dependa um pouco da nossa cultura. E foi isso que os pesquisadores Berlin e Kay discutiram num trabalho publicado em 1969. Eles fizeram uma pesquisa com falantes de 20 línguas e eles notaram um padrão na forma como os termos linguísticos evoluem para denominar as cores em diferentes culturas. Então, é bastante comum que haja primeiro uma distinção entre o que é claro e escuro, e depois surge sempre um nome para o que é vermelho, e por aí vai. Nas línguas que eu apresento nesse slide, por exemplo, a gente consegue ver mais ou menos dentro daquela cartela de cores como é que cada um dividia, quais cores eram classificadas como claro, como escuro e como vermelho. E aqui nessa direita a gente vê quando surge o amarelo, qual é a área, né, que esse grupo ocupa. Por que é assim e como é que isso evoluiu? A gente só pode imaginar. Se eu tivesse que responder, talvez eu diria que muitas coisas na natureza que são perigosas ou que deveriam ser, de certo modo, um alerta são vermelhas. Talvez seja por isso, mas o fato é que o que os pesquisadores encontraram parece apontar uma forma mais ou menos comum de diferentes línguas agruparem ou talvez clusterizarem todas essas cores, né? Toda essa infinidade de cores que a gente tem. Aqui eu falei só um pouquinho desse trabalho, mas ele está registrado de uma forma muito mais detalhada, inclusive com algumas correções posteriores feitas pelos autores em um estudo mais recente, e eu indico a todos que assistam esse vídeo do Vox. Ele é em inglês, mas ele tem legenda em português também, então ele é bastante acessível. Bom, e aí a gente falou de diversas formas de agrupar cores, né? De organizar em grupos, em agrupamentos ou clusters. E qual delas é a certa? Na verdade, não tem certo e errado, né? Tudo vai depender, talvez, muito mais do propósito que a gente vai organizar essas cores, né? Então, talvez seja um pouco diferente se eu voltasse nesse desafio e pedisse para você, por exemplo, organizar todas essas cores para separar em 3 cestos de roupa. Assim a gente vai ter uma ideia muito melhor das métricas, né, que a gente precisa usar. E talvez a forma de organizar até seja comum
com um dos agrupamentos que você propôs, talvez escuras, claras e coloridas. No vídeo que eu mencionei, tem inclusive um comentário com 17.000 curtidas, em que a autora falou que parecia estranha essa forma de organizar as cores até ela perceber que era exatamente como ela separava a roupa dela para lavar. E depois de ver isso, eu acho que eu concordo um pouco. Bom, e por que eu tô falando de organizar roupa em cesto, enfim? Eu acho que isso é uma forma interessante da gente pensar no propósito, no objetivo, né, dessa análise. Fica muito mais fácil pensar métricas, né, e parâmetros para a gente avaliar o quão bons são esses agrupamentos que a gente fez quando a gente conhece o objetivo. Então, nesse caso da lavanderia, né, a gente pode pensar em diferentes formas de agrupar as cores, porém a gente sabe que algumas delas serão um pouco melhores que as outras. Então, obviamente, a forma como a gente vai agrupar e avaliar o resultado desses agrupamentos, ela tem que contemplar também esse objetivo, né? Para evitar resultados um tanto inesperados. Bom, depois dessa conversa, aposto que você nunca mais vai pensar da mesma maneira nessa tarefa de organizar roupa para lavar em cestos diferentes. Enfim, depois você me conta. Ao longo dessas 2 semanas de curso, a gente vai falar de algoritmos, métricas, parâmetros e como a gente aplica, né, essa técnica que é tão flexível de análise de clusters para encontrar padrões naturais nos nossos dados. Eu fico por aqui, até breve.